O espelho do banheiro sumiu. Simplesmente não estava mais lá. A primeira coisa que pensei foi: caiu, quebrou, sei lá. Mas não tinha caco no chão, nem poeira, nada. O gancho na parede, onde ele ficava pendurado, estava limpo, como se nunca tivesse segurado coisa alguma. Foi estranho. A casa parecia errada, incompleta. Fui até o quarto da minha irmã, bati na porta. Ela abriu com aquela cara de sono de sempre. "Você viu o espelho do banheiro?" Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela franziu a testa, olhou para mim como se eu fosse louco. "Que espelho?" A risada que ela deu depois me arrepiou. Uma risada curta, de quem não entende a piada. Mas não era uma piada. Ela dorme no quarto ao lado do meu. As paredes são finas. E eu juro por tudo, que naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, eu ouvi uma voz vindo de trás da parede dela. Uma voz baixa, sussurrada, que repetia a mesma frase sem parar. Nada nunca esteve aqui. Eu tentei ignorar. Pensei que estava cansado, estressado, imaginando coisas. Mas nos dias seguintes, a sensação de que algo estava errado só aumentou. Era como uma coceira no fundo da mente que eu não conseguia alcançar. Primeiro foi o relógio da sala, aquele de madeira escura que meu avô me deu. Sumiu. A parede ficou vazia, mas com uma marca. Depois, as fotos da minha formatura que ficavam na estante. Puf! Desapareceram. Até a cortina estampada da cozinha, aquela que minha mãe odiava. Foi como se um ladrão invisível estivesse roubando pedaços da minha vida, um de cada vez. Comecei a ficar paranoico. Tirava fotos das coisas, só para ter certeza de que elas existiam. Mas o pior aconteceu quando tentei falar sobre isso com um amigo. Chamei ele para tomar um café, a voz tremendo. "Cara, as coisas na minha casa estão sumindo." Ele me olhou preocupado. Eu descrevi o relógio, a parede, a marca que ficou. Ele balançou a cabeça. "Amigo, eu vou na sua casa desde criança. Nunca teve relógio nenhum naquela parede." Eu não acreditei. Peguei o celular, desesperado, para mostrar uma foto antiga da sala, uma festa de aniversário de anos atrás. Abri a galeria, procurei a imagem. Achei. A sala estava lá, as pessoas, o bolo, mas a parede estava vazia. O relógio não estava na foto. E o mais aterrorizante, eu também não estava. Eu não aparecia em nenhuma das fotos. Era como se eu estivesse sendo apagado junto com as minhas coisas. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu não conseguia mais dormir. Cada sombra parecia se mover. Cada barulho da casa era um sinal de que mais uma parte da minha realidade tinha sido roubada. Hoje, eu acordei com um silêncio diferente. Um silêncio pesado, absoluto. O quarto da minha irmã. A porta estava aberta. O quarto estava perfeitamente arrumado, mas vazio. Completamente vazio. Sem cama, sem armário, sem os pôsteres dela na parede. Não tinha cheiro, não tinha poeira, não tinha a presença dela. Era um cômodo estéril, sem vida, como se nunca tivesse sido habitado. Eu corri para pegar meu celular. Disquei o número dela com os dedos trêmulos. O telefone chamou 1, 2 vezes, e então uma voz eletrônica, fria, respondeu. Este contato não existe. O ar faltou nos meus pulmões. O desespero era tanto que eu fiz a única coisa que pensei. Fui para o trabalho. Precisava ver gente, precisava de normalidade. Mas o prédio da empresa, geralmente barulhento e cheio de vida, estava em um silêncio mortal. As luzes acesas, as telas dos computadores ligadas com planilhas e e-mails abertos no meio. As cadeiras arrumadas, algumas até com casacos pendurados nos encostos. Mas não havia ninguém, nenhuma alma. Fui até a sala de segurança, o coração batendo na garganta. As telas das câmeras de vigilância mostravam todos os andares, todos os corredores, todas as salas, vazias. E então eu vi a câmera do meu andar. Eu passei por ela. Eu sabia que tinha passado, mas na gravação, o corredor estava vazio. Ninguém aparecia, nem eu. Eu não sei quanto tempo se passou. Voltei para casa, mas ela mal parecia minha. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Agora, o processo acelerou. Cada vez que eu viro o rosto e olho de novo, alguma coisa desaparece. A estante, o sofá, o tapete.
As paredes estão ficando brancas, lisas, infinitas, perdendo a textura, as cores. É como se a própria estrutura do mundo estivesse se desfazendo ao meu redor, me deixando num vazio branco e sem fim. Eu peguei o celular, numa última tentativa de registrar, de provar que eu existo. Abri a câmera frontal para gravar um vídeo. A tela ligou, mas ela não refletia meu rosto. Ela mostrava o que estava atrás de mim. A parede branca, o vazio. Era como se a câmera estivesse olhando através de mim. Não havia imagem. Eu tentei falar, gritar, mas não saía som. Não havia voz. Eu corri para o banheiro, o último lugar que parecia familiar. E lá estava ele, o espelho. Ele tinha voltado. Estava pendurado no mesmo gancho limpo de antes. Eu me aproximei, desesperado para ver meu próprio reflexo, para ter a confirmação de que eu ainda estava aqui. Mas o que ele refletia não era eu. Era o quarto, atrás de mim. Um quarto vazio, branco, sem móveis, sem mim. E então, no silêncio absoluto, a última coisa que ouvi antes de tudo apagar, antes do branco tomar conta de tudo, foi um sussurro que veio do próprio reflexo. Agora é sua vez de desaparecer.